sempre és e has de ser, Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, Tu que és santo, muito acima de toda possibilidade que nós podemos saber, ter, de conhecer a Tua grandeza e o Teu poder. Mas nós Te damos graças, Senhor, porque Tu Te revelaste a nós com amor na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo, morando conosco, mostrando a nós o que podemos conhecer da Tua pessoa, e aquilo que Ele fez já é imensamente grande para nós. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque não estamos sós, não estamos órfãos, mas Cristo Jesus, Teu Filho, revelou-nos a Tua pessoa como nosso Pai querido. Portanto, Senhor, nós louvamos o Teu nome como Criador, como sustentador, como Redentor de nossas vidas. Abençoa, Senhor, a igreja criada por Cristo, por Ele fundada e por Ele mesmo amada até o fim. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua igreja seja fortalecida, purificada e sempre realize a missão para a qual o Senhor a criou. Permite, ó Deus, que todos nós que somos parte deste corpo, que a Tua igreja, possamos ter a dignidade de fazer aquilo para o qual ela foi criada. Nós somos parte, membros desse corpo, cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade. E assim, Senhor, ajuda-nos, pelo Teu Santo Espírito, a ter a capacidade de realizar a Tua vontade, para que o nome de Jesus seja proclamado, conhecido e amado por aqueles que o Teu nome liberta. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos na graça, na paz, no amor de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Como é bom estarmos na casa do Senhor, pela presença do Senhor e pelo ar-condicionado, que está mais fresco do que lá fora, né? Como é bom estarmos aqui. Pode se assentar. Nós queremos conhecer nessa hora os nossos visitantes. Se há alguém que nos visita pela primeira vez, nós queremos conhecê-los. Os diáconos da igreja, eles estarão entregando a você uma lembrança
em nome da comunidade, você que nos visita pela primeira vez, se você puder colocar-se em pé por um instantezinho, o diácono vai chegar até perto de você. Nós temos um casal aqui, temos uma irmã aqui à frente, pedir aos diáconos que se aproximem. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Pela primeira vez, lá no fundo está chegando o pessoal de vermelho ali, isso, acabou de levantar a mão, isso, sejam bem-vindos, Deus os abençoe, é uma alegria muito grande acolhê-los nessa hora. Nós queremos também passar aos irmãos algumas informações bastante importantes para a nossa igreja. A semana que vem nós temos o horário de verão, então você precisa adiantar o seu relógio em 1 hora, do sábado para o domingo. A hora que for meia-noite, na verdade será 1h da manhã. Se você não acertar o seu relógio, você vai chegar para o culto e já está recebendo a bênção, e você não vai saber por que é que você está atrasado, né? Porque houve essa mudança e a gente tem que se adaptar às regras aí do país. Então, você não se esqueça de arrumar o seu relógio do sábado para o domingo, adiantar em 1 hora para participar conosco e não se atrasar as programações. Também nós queremos lembrar os irmãos que domingo que vem nós temos um culto especial às 11 horas da manhã, é o momento do nosso culto do bebê. É uma oportunidade de nós consagrarmos uma nova geração que nasceu entre o ano passado e este ano, e nós temos um momento de consagração das crianças, um momento de louvor a Deus pela vida dos pequenos, um momento de oração por eles. Tem toda uma atividade especial. A SAF da nossa igreja, na sua oficina de artesanato, confecciona cada detalhe que estará sendo entregue às crianças como lembrança da participação desse evento especial. Então, não é só para as crianças e para os pais das crianças envolvidos, para todos nós. Venha participar, venha celebrar a vida das crianças no nosso meio. Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Já que nós estamos falando nos pequeninos, pedi para a Cris vir à frente, até uma palavrinha sobre o coral infantil da igreja, que tem uma programação também especial aos domingos à tarde. A Cris estará nos dando esse recado nesse instante. Boa noite, queridos. Eu sei que à noite não tem tanta participação de criança, mas você deve conhecer uma criança, você deve ter um irmão que tem uma criança, você mesmo pode ter um netinho, um sobrinho. E eu venho aqui para conclamar mesmo vocês a trazerem seus filhos para esse ensaio da apresentação de Natal. Quem estava aqui no Natal passado e viu a apresentação das crianças, dos bichinhos, das joaninhas, né? Então, é bonitinho, mas só acontece se houver ensaios. Eu sei que o ensaio nem sempre é agradável, mas a gente quer fazer o mais agradável possível. Então, nós vamos ter um momento de confraternização também com as crianças, com lanche e tudo. Tem uma equipe que está já preparando tudo isso. Então, eu espero que você nos ajude a aumentar esse coral. Porque chega no final do ano, todo mundo quer participar, mas no ensaio não vai poder. Então, vamos trazer as crianças, todo domingo às 5h. Traga o seu sobrinho, o seu netinho, o seu filho, quem for, e avise mais pessoas da sua roda de amigos para poderem trazer também. Muito obrigada. Ainda no domingo que vem, no culto, após o culto das 11 da manhã, nós teremos o almoço da ACP. É aquele momento de confraternização da igreja, um momento muito agradável, sociabilizante, onde depois do culto, ao invés de nós irmos para casa, alguns prepararem o almoço, outros comprarem o almoço, a gente tem um momento especial com o pessoal que vem de fora, faz o almoço para a gente participa, a gente conversa, a gente conhece mais próximo o irmão. Então, você deve procurar um dos diáconos da igreja, adquirir o seu ingresso, o seu convite, porque os fundos de arrecadação todos são direcionados para a ACP e para as reformas que a ACP tem feito no seu patrimônio. Também queremos lembrar os irmãos que no dia 24 a 26, no final de semana seguinte, nós teremos a conferência missionária, 16ª conferência missionária da nossa igreja. Solta o vídeo para a gente dos nossos missionários, eles que estarão falando para a gente, nos convidando para essa ocasião. São os missionários Jonatas, Natasha e o pequeno João. A gente está falando diretamente de Kampala, Uganda, na África.
E a gente chegou aqui recentemente, mais ou menos 30 dias atrás. E a gente está ainda numa fase de estruturação e adaptação cultural, linguística, num projeto de longo prazo. A gente veio aqui para desenvolver projeto junto à Missão Mais. Missão é apoio à Igreja Sofredora, que é uma organização brasileira, 100% financiada pela Igreja brasileira, que tem feito projetos em todas as regiões do mundo, inclusive aqui. E a gente veio para coordenar esses projetos, não só aqui em Uganda, mas nessa região da África, como Congo, Quênia, o Sudão, Burundi, Ruanda. E a gente continua contando com as orações e o apoio da igreja. Tem já nos abençoado muito. Mas eu queria também fazer um convite para vocês. Dia 24, 25 e 26 de outubro vai acontecer a Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana de Curitiba e você não pode ficar de fora. Você vai estar tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, né, João? E dos outros missionários também. E temos a plena certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês nesses dias. Nós vamos estar juntos, a gente aqui em oração na África, e vocês aí no Brasil. Deus abençoe vocês. Para participar da conferência missionária, você precisa fazer inscrição. Não dá para chegar aqui, porque tem uma série de eventos que necessitam de sabermos o número de pessoas que estarão participando. Então, é importante que você faça a sua inscrição. No site da igreja tem a ficha de inscrição e com o pessoal de missões da igreja, na saída do culto, você pode também procurá-los para fazer a sua inscrição. Seja bem-vindo, participe conosco. Os 2 últimos avisos rapidinhos para os irmãos. Nós estamos já em épocas de eleição, não apenas no país, mas também na igreja. As sociedades internas estão sendo chamadas também para o momento da eleição das suas novas diretorias, com vistas ao planejamento do ano de 2015. Então, estejamos orando pelas sociedades internas. As sociedades internas estarão realizando as suas eleições internas e também nós estaremos logo em breve participando aí do planejamento, do acerto das datas, da agenda para o ano de 2015. E o último aviso é que a nossa irmã Rafaela Maranhão Raurich, membro da nossa igreja, nos deu uma alegria muito grande. Ela esteve participando essa semana do Campeonato Brasileiro de Natação em Mococa, Chico Piscina, e ela bateu todos os recordes, e ela ganhou todas as provas que ela participou, e inclusive o pessoal do Sport TV fez uma entrevista com ela, e ela deu uma palavra muito legal sobre a fé que ela tem. Então, louvemos ao Senhor, porque Deus tem levantado no nosso meio coisas tremendas e maravilhosas, como os filhos dos nossos irmãos que servem também ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 6, dando sequência ao nosso culto, dos versos 25 até 34, nós vamos proceder à leitura alternadamente. Assentado como você está, porém com bastante participação, nós vamos ler alternadamente. Eu inicio, os irmãos respondam. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, nós faremos a leitura responsiva desta passagem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o
A ansiedade muitas vezes toma conta do coração das pessoas, porquanto a preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir, como pagar, como fazer, etc, etc. Jesus diz: por que vocês se preocupam com isso? Deus os ama a ponto de conhecer as suas necessidades e a ponto também de satisfazer as carências de cada um de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor nos convida: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. As demais coisas o Senhor se encarregará de conceder à vida de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos ter um tempo de oração, um tempo de busca da presença de Deus, de recolhimento espiritual, de confissão de pecados, de intercessão. Quero convidá-lo a ter esse momento de oração e súplica. Tens misericórdia de nós, ó Deus, tens misericórdia. Nós nos quedamos diante do teu altar, diante da tua palavra, porque muitas vezes temos pecado contra ti, ó Deus, na falta de confiança, da dependência, ó Deus, da tua assistência, da tua providência na vida de cada um de nós. O Senhor, ó Deus, sustentou a vida do profeta Elias através de corvos. O Senhor sustentou a vida daquele teu servo na casa de uma viúva pobre, transbordando, ó Deus, o seu azeite, fazendo multiplicar a farinha, Senhor. E mesmo assim, ó Deus, ele entrou em crise diante das realidades circunstanciais da sua vida, entrou na caverna, pediu a morte, porque dizia: só eu sobrei, procuram tirar minha vida. E o Senhor o lembrou que o Senhor tem sustentado 7.000 joelhos. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida da sua gente. Mas às vezes, ó Deus, nós não percebemos isso, não temos o coração sensível para atentarmos a essa realidade. Por isso nos quedamos nessa hora e te pedimos perdão, lava-nos completamente dos nossos pecados, purifica-nos de toda iniquidade, cria em nós um coração puro e verdadeiro, temente ao Senhor, santificado pela tua palavra e no sangue de Cristo Jesus. Nós oramos nessa hora, intercedemos também pelo nosso irmão Jorge Scolari, que no dia 17 passará por mais uma intervenção cirúrgica. Assiste, ó Deus, no leito da enfermidade, socorre, bem como aos seus familiares. É a nossa oração, em nome de Jesus, que nos ensinou como família da fé, orarmos, intercedermos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Vamos glorificar o nome do Senhor agora com os cânticos espirituais. Vamos ficar em pé, louvemos ao Senhor. Bom dia, igreja. Boa noite, igreja. Você tem algum motivo para agradecer hoje, nessa noite, nesse dia? Alguma coisa que te aconteceu que você é grato a Deus? Porque a música que a gente vai cantar agora fala exatamente sobre isso, de agradecer a Deus, porque Ele sempre lembra da gente, não importa o que esteja acontecendo, não importa se a gente possa estar se sentindo esquecido, Ele vai estar lembrando da gente. E essa música fala do agradecimento que a gente tem por Deus estar sempre conosco, do nosso lado. Vamos cantar junto? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Essa próxima música que a gente vai estar tocando é a música tema da nossa conferência missionária. E a gente vai tocar o refrão dela, para você que não conhece ficar situado na música. E vou pedir para colocar a letra no refrão ali, porque a música é bem facinha. Eu acho que muita gente aqui já conhece, porque ela vem sendo tocada agora. Mas vamos cantar esse refrão junto, para a gente conhecer mais essa música e cada vez mais se unir no cordão da Igreja de Deus, amém? Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a
muito importante ver a força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar. Nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, temos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, temos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dobre os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar. Nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, podemos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, podemos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, oh Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, oh Deus de Jacó. Buscamos tua face, oh Deus de Jacó. Buscamos tua face, oh Deus de Jacó. Buscamos tua face, oh Deus de Jacó. Eu busco a tua face, oh Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, oh Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, oh Deus de Jacó. Boa noite, irmãos.
Este momento é muito importante do nosso culto, momento que a gente se doa como um todo. A gente vem aqui não assistir o culto, mas participar do culto. E para este momento, eu convido os irmãos que leiam junto comigo os 2 versículos indicados aqui do Salmo 101. Nós vamos ler juntos aqui o Salmo de Davi, né? Modelo de bom rei. Ele era compromissado, tinha compromisso com o nosso Deus. E você está aqui também, como eu, nós somos comprometidos com esse Deus, com esse Jesus que deu a sua vida por todos nós. Vamos ler juntos, uma só voz, o Salmo 101, os versículos 1 e 2. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quão virás ter comigo? Portas adentro e minha casa terei coração sincero. Coração sincero é que nós temos aqui na casa do Senhor. Enquanto nós cantaremos o hino 47, nossos irmãos diáconos farão a coleta dos dízimos e das ofertas. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, na glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu seu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, toda graça imploramos, amém. Todas as crianças, por favor, à frente para o seu culto. Louvamos-te, ó Deus, louvamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua glória adoramos, amém. Queremos render-te graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Louvamos pelo dia que nos deste. Louvamos porque estamos na tua casa prestando-te um culto. Pedimos, Senhor Deus, que multiplique, Senhor, as arrecadações, os dízimos e as ofertas para que seja usada em prol do teu serviço, em prol daqueles que padecem, aqueles que sofrem. E para que a tua mensagem chegue a muito mais pessoas que carecem de ti. Abençoa, Senhor Deus, abençoa o pregador da noite,
Havendo Juarez, que teu Espírito Santo fale ao coração dele, como já falou, e falará aos nossos corações, para que tudo que aqui for dito, Senhor Deus, nós possamos praticar na nossa vida diária. Abençoa o teu servo e abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero também deixar aqui a minha saudação a todos que estão conosco, irmãos, amigos, visitantes, muitos aqui que estão pela primeira vez. Mais uma vez nós damos as boas-vindas, desejamos que Deus possa continuar a falar aos nossos corações, trazer alento, consolo, conforto, ânimo, estímulo para a obra de ministério que o Senhor nos confiou. Eu creio que o assunto do momento é política, não é mesmo? Não que em outros momentos a gente não passe por isso, mas é difícil a rodinha em que a gente não se encontra, em que o assunto das eleições, do que será o Brasil depois dessas eleições, no ano 2015, surja. Eu já estava bastante convencido disso, até esta semana, quando eu estava em casa assistindo o noticiário, e o noticiário bastante carregado destas informações, e estava ao lado do meu caçulinha, o Rubem, que hoje não está aqui, hoje à noite, mas a igreja conhece, o Raspinha do Tacho, de 8 anos. E achei que ele já estava cheio daquele negócio, né? Ele gosta de ver outras coisas, né? A parte mais de desenhos e as coisas próprias das crianças. Então eu disse para ele assim: olha, filho, tá bom, pode virar para o seu canal. Ele diz: não, pai, eu gosto de política também. Então eu estou convencido que é política o nosso tema. Hoje pela manhã eu trouxe uma reflexão que também não foge desta preocupação política, mas numa visão de muita esperança, de muita expectativa, sobre a temática o que nós desejamos para as nossas crianças, à luz de Isaías capítulo 65. Nesta noite eu quero trazer uma reflexão, o que nós podemos fazer pelas nossas crianças, ou melhor, o que nós podemos fazer pelo Brasil, que tem crianças, que tem velhos, que tem jovens, que tem adultos, que tem pobres, que tem ricos, que tem gente instruída, que tem gente analfabeta. O que a igreja do Senhor Jesus, o que o povo que se chama pelo nome do Senhor pode fazer por esse nosso país. A justiça eleitoral tem orientado a gente a observar todo o cenário dos partidos políticos, os programas eleitorais. Parece até que eles têm uma certa audiência, isso para quem não tem TV a cabo, né? Que quem tem TV a cabo, quando começa o horário político, né? Sai fora. Mas pode saber, não sei se você sabe, a maioria do brasileiro não tem TV a cabo, então eles são obrigados a assistir o horário político. E a Justiça Eleitoral já tem orientado a você desempoeirar o seu título de eleitor, né? Eu quero dar um conselho para você no segundo turno, você, antes de chegar lá na urna, você limpe bem a sua mão, viu? Principalmente aquele dedo que você tem que usar para conferir a sua impressão digital, porque em algumas urnas, algumas sessões, o negócio demorou muito. Diz a desculpa da justiça é que a mão estava suja, então você vai dar essa contribuição também. Mas diante desta proposta, eu evidentemente tenho muito pouco a dizer sobre partidos políticos, justiça eleitoral, sobre candidatos, sobre projetos políticos. Não é a minha praia, não é a minha vertente. Eu lembro-me, ainda quando em Minas Gerais, recebi uma comenda especial da Câmara dos Vereadores, sou cidadão honorário lá também, e aí, entre os que estavam recebendo, eu fui o escolhido para fazer o discurso de agradecimento. E foi meio de improviso, mas a gente também já tinha uma certa embocadura desde aquele tempo para não se ver apertado nestas horas. E quando eu terminei de fazer o meu discurso, muito singelo, muito simples, na minha opinião, um dos vereadores me encantonou, assim, disse: ei, reverendo, o senhor é que fala bonito, hein? O senhor já pensou em ser vereador? Eu falei: não, o meu chamado é outro, pode ficar tranquilo, eu não sirvo para esse tipo de coisa.
com todo respeito àqueles que Deus tem chamado e usado, inclusive muitos do nosso meio, com muita valentia, com muita ousadia. Mas eu creio que como igreja, nós temos que responder afirmativamente a algumas coisas que nós podemos fazer muito pelo Brasil, e não só nessa antevéspera de eleições. Não só nesse momento em que há grandes expectativas de mudança, porque tanto de um lado como de outro a proposta é mudança, né? Já viu isso? Todos querem mudar, todos sabem que é preciso mudar. Eu creio que a igreja pode fazer algumas outras coisas muito mais sérias, muito mais efetivas, muito mais importantes, e que terão consequências não apenas para um mandato eleitoral, não apenas para a vigência de um exercício legislativo, mas que vão marcar a nossa história. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, 14 a 16. Vamos ler a uma só voz esta porção bíblica, por gentileza. Todos juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A primeira resposta que nós podemos dar acerca desta indagação, do que podemos fazer pelo Brasil, nós, como Igreja do Senhor, precisamos ser luz nas trevas. Atente bem para isso. É a nossa primeira contribuição. É a nossa primeira participação. À luz da conclamação que o próprio Senhor Jesus deixou. Aqui é o Sermão do Monte, sua parte introdutória. Depois de Jesus descrever os princípios do reino, nas chamadas bem-aventuranças, ele passa a falar sobre a influência que os que abraçam o reino vão ter neste mundo. E a primeira observação de Jesus é que nós precisamos ser como um sal que salga, um sal que dá sabor, um sal que dá o tempero, um sal que traz gosto, paladar. Esta é uma terra insonsa. Os valores deste mundo são desprezíveis, eles se corrompem. E é muito importante lembrar que se hoje a gente usa muito o sal para salgar, o sal também conserva, o sal preserva. O sal tem esta faculdade de não permitir que alimentos se deteriorem rapidamente. A vivência neste mundo se apresenta com nítida capacidade de deterioração. As coisas vão se dissolvendo, não há consistência, não há arraigamento, enraizamento. E nós temos valores, princípios que podem preservar o que há de bom, deixar o que precisa ser deixado e afastado aquilo que precisa ser largado para trás. Mas ato contínuo, Jesus diz, então querem ter mais clareza sobre a influência que vocês podem gerar no ambiente que vocês vivam? O que você faz com uma lamparina? Vamos lembrar que no tempo de Jesus não tinha a luz elétrica. Não tinha esses recursos maravilhosos que inclusive nos permite ter refrigeração. Eu falei para alguns aqui quando cheguei, disse assim, hoje nós vamos fazer o culto até meia-noite, né? Que está mais gostoso aqui do que lá fora e talvez até lá na sua casa. Não vou exagerar não, a gente vai até o horário regular nosso aqui, né? Mas a verdade é que esses benefícios que nós temos hoje não havia no tempo de Jesus. A iluminação era feita através da lamparina, através de elementos muito precários, muito limitados, mas quando se acendia aquela lâmpada, quando a chama ficava ali incandescente, ninguém ousava esconder aquela lâmpada. Era caro, é caro até hoje, e se a gente liga, é para alumiar, é para aparecer.
E Jesus então usa de uma série de figuras para mostrar a importância da luz aparecer e alumiar. Ele diz: a cidade que está lá no alto do monte, ela não vai passar despercebida, ela vai ser vista por todos. Alguns municípios desses que a gente viaja pelo Brasil afora, é exatamente assim. A gente de longe diz: está lá tal cidade, está lá no alto do monte. Ela não passa despercebida. O crente é assim. Crente não passa despercebido, porque ele tem que ser luz no meio dessas trevas. Quando a gente fala de um mundo tenebroso, quando a gente fala de um ambiente político terrível, quando a gente ouve e vê as imagens de corrupção de todos os lados, a gente não devia ficar estarrecido, não. Eu vi uma pessoa essa semana, no maior nível da nossa nação, dizer que ficou estarrecido com o que viu. Provavelmente. Eu não fico, porque isso é a característica do nosso mundo. Eu fico estarrecido se no meio dos que estão na luz acontece isso, mas de quem está nas trevas é o esperado. Agora, o que nós precisamos é ir lá e fazer toda a diferença. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 2, porque o que se espera de nós é esse diferencial como um bom testemunho. Atos, capítulo 16, versículo 2. Nesta passagem somos apresentados a um dos principais discípulos do apóstolo Paulo, a quem ele dirigiu 2 epístolas, que é Timóteo. E aqui nós tomamos conhecimento que Paulo, quando chegou na região onde habitava Timóteo, ele já se tornara então seu discípulo, se informa acerca da sua origem familiar. A mãe era uma judia cristã, ou seja, uma judia que acabara se convertendo ao evangelho, a Jesus, mas o pai ainda mantinha as tradições helênicas. Mas o verso 2 é primoroso. De Timóteo davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. As pessoas, quando se referiam a Timóteo, diziam: esse é gente boa, esse é o melhor, este vale a pena a gente prestar atenção no que ele diz. Moço ainda, jovem. Nós temos observado aí muitos jovens adentrando a vida política como uma espécie de esperança para a nossa nação, para a nossa política. As chamadas velhas raposas vão deixando de ocupar o espaço, então é preciso que ocupem o espaço os novos. A preocupação é se os novos também são novas raposas, porque não significa que o fato de ser mais jovem vai fazer diferença. Agora, se for um jovem crente, ou se for um idoso crente, se for um rico crente ou um pobre crente, não tem problema. O importante é que ele dê bom testemunho. Sim, meus irmãos, o desafio é que nós possamos fazer a diferença. Se nós tivermos uma participação na nossa sociedade, e aqui eu quero ampliar o leque, não pensar apenas no exercício da política de per si, e de certa forma o que a gente vai comentar aqui não deixa de ser também um exercício político, mas os nossos negócios, pequenos negócios, pequenas transações comerciais, o comprar e o vender, qualquer quinquilharia que seja, as nossas deliberações no âmbito do nosso exercício profissional, o modo como tratamos o patrão ou o empregado, conforme a posição que a gente ocupa, em tudo isso, nós corremos um sério risco de não fazer a menor diferença da maneira como os pagãos, os incrédulos, os que não temem a Deus, fazem, agem, se apresentam. O nosso desafio é ser luz nas trevas. É mostrar doçura, gentileza, verdade, sinceridade. Nos apresentarmos como luzeiros deste mundo tenebroso.
Mas eu acho que a nossa contribuição como igreja dentro desta dimensão do ser luz nas trevas é que Deus nos tem aquinhoado com uma riqueza enorme de valores humanos. Pessoas de uma distinção fabulosa. Eu, quando observo o hall de membros da nossa igreja, e para muitos que só nos acompanham aqui no culto da noite, às vezes desconhece, eu sempre digo que nós temos 3 igrejas, né? A igreja que vem às 9 horas, o culto inclusive é lá no templo, fica até bastante concorrido. A igreja das 11 horas, que enche esse auditório, e alguns que vieram de manhã voltam à noite, mas a maioria do nosso auditório da noite é muito exclusivo, e que bom que você está sempre aqui conosco. Uma igreja rica de valores humanos, de pessoas que aonde estão podem fazer esta diferença. E eu vejo aqui que esse desafio de ser luz nas trevas, como uma contribuição da nossa parte, é de nós reconhecermos este quadro tão especial e enviar os melhores de nós para nos representar nestas muitas lides da vida comum. Quem sabe até para o exercício político. Eu muitas vezes sou procurado por pessoas, homens, mulheres, alguns muito jovens, alguns nem tanto, dizendo: eu acho que Deus está me convocando para assumir algum papel eleitoral, para cargo eletivo, ou não, às vezes até para... Nós temos inclusive membros da igreja que trabalham em secretaria de governo, ou do município, ou do estado, e é tão importante a gente como pastor poder orientar, e eu reconheço que nós vamos sempre ser luz nas trevas, quando nós pudermos enviar os melhores de nós para ocupar estes quadros, para preencher estes espaços. A igreja não deve se omitir, a igreja não deve recrudescer a sua posição, a igreja não tem projeto de poder humano, mundano, mas tem um projeto do reino de Deus, que é como o fermento que leveda a massa. E quando a gente penetra nessa massa, às vezes disforme, informe, uma massa tão confusa, com a nossa presença, nós vamos dando a devida qualidade, nós vamos dando-lhe a consistência, nós vamos fazendo a diferença, nós vamos cumprindo com o nosso mistério de ser luz nas trevas. Seja para um cargo eletivo, seja para uma convocação que é feita para assumir este ou aquele encargo, seja no cadinho da nossa vida, vamos ser luz nas trevas. Eis uma excelente contribuição da nossa parte. Mas quero avançar um pouquinho. Esta primeira passagem que nós lemos é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma experiência maravilhosa, porque a luz não é nossa, é a luz de Deus que resplandece em nós. Nós somos, por nós mesmos, trevas, mas de Deus nós somos luz. Então basta alumiar. Mas há uma segunda contribuição. E agora eu gostaria que você avançasse comigo para a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, se nós podemos fazer muito pelo Brasil, sendo que nós já somos luzeiros neste mundo tenebroso, nós podemos fazer mais ainda, pregar o evangelho. Nós estamos no mês missionário da nossa igreja. Não que de novembro a setembro a gente não faça missões, não que a gente não receba com frequência missionários que estão nos representando nos lugares mais distantes, não que nós não preguemos acerca disso ou tratemos disso nos segmentos da comunidade, mas é o mês da nossa conferência, é o mês de nos reabastecermos,
é o mês de ampliarmos os nossos horizontes, é o mês de refazermos o nosso compromisso, inclusive econômico-financeiro. É o mês para a gente pensar com muita intensidade sobre missões. E aí eu quero dizer que a gente faz muito por missões e pelo Evangelho quando é luz do mundo. É o nosso bom testemunho. Já estamos fazendo diferença. As pessoas são, de certa forma, provocadas. Alguém que vê o indivíduo que não bota a mão no jarro, como a gente diz, que é honesto, que é sincero, o que é dever de todos, já chama atenção só pelo gesto em si. Então nós já estamos assim dando uma grande contribuição à evangelização pelo nosso modus vivendi de luzeiros, o modo de viver luminoso. Mas não basta. Mas não adianta só fazer isso. Os nossos lábios continuarem cerrados, a nossa oportunidade de levar uma palavra objetiva acerca de Jesus, apresentar o Evangelho, não estamos excusados disso só porque temos o bom caráter cristão. Por isso o desafio, ser luz nas trevas, pregar o Evangelho a estes que estão nas trevas. O apóstolo Paulo faz desse texto que lemos o tema da sua epístola aos Romanos. Você vai ver o desdobrar desta temática que é apresentada ao longo de toda a epístola. Ele vai demonstrando que ele realmente não se envergonha do Evangelho, por isso ele pregava o Evangelho, por isso ele anunciava o Evangelho, por isso ele falava do Evangelho o tempo todo. Mas lá no capítulo 10, versículos 14 e 15, eu queria que você caminhasse comigo, Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, e peço para você ler junto comigo esse texto, Romanos 10, 14 e 15. Leamos todos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Há três coisas que eu queria destacar aqui desse versículo. A primeira coisa é que não basta a gente pregar o Evangelho com a vida, a gente tem que pregar o Evangelho com os lábios. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos dizer para as pessoas que Jesus é o Salvador, nós precisamos adverti-las do seu mau caminho, da vida pecaminosa, de onde é que isso onde é que vai parar essa senda, essa trilha. Nós precisamos ter ousadia, sabedoria, oportunidade, mas jamais silenciarmos. O apóstolo está dizendo, nas duas primeiras perguntas, que tem um caráter retórico, quando ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão de quem nada ouviram? Não ouviram. Mas eu sempre vivi o bom testemunho de Cristo. Pode perguntar, pastor, lá na minha vizinhança todo mundo me tem alta conta. Eu espero que sim, porque se algum dia eu receber um telefonema de que você está fazendo bagunça fora de hora lá na vizinhança, que você é um encrenqueiro, eu vou ter que te chamar ali no gabinete pastoral e depois levar para o conselho, viu? Porque o mínimo que eu espero é que você seja um bom vizinho, que você seja cordato, que você seja uma pessoa agradável. Mas o que eu gostaria mesmo é que alguém batesse o telefone e dissesse, o senhor é o pastor Juarez? O senhor é o pastor da irmã, do irmão? Olha, eu queria dizer que essa pessoa é uma bênção, ela me falou de Jesus, e hoje eu tenho Jesus no coração, e eu queria saber que dia que eu posso ir aí para fazer a profissão de fé e ser batizado. É isso que eu quero ouvir. Agora, Paulo está dizendo, como é que eles vão acreditar numa pregação que ainda não lhes foi propiciada? Por quê? Porque eu e você estamos calados, eu e você cerramos os lábios, eu e você nos damos por satisfeitos apenas de dar sorrisos, e nós podemos fazer mais. Às vezes é uma coisa muito passageira mesmo, um encontro furtivo no elevador, na garagem,
é uma pergunta que se faz, como é que vai, tudo bem, né? E que as pessoas apenas protocolarmente dizem tudo bem, e aí você pode dizer, mas tudo bem mesmo? Você não tem nenhum problema, não? Você não tem alguma coisa? Estou vendo que você está triste. Será que eu podia fazer uma oração por você? E algumas pessoas, por expedientes dessa natureza, têm podido levar muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Então tem que ser com os lábios, tem que ser com a boca, tem que ser uma pregação efetiva. E se eu estou instalado naquele ambiente, é um ambiente mais doméstico, da vizinhança, é um ambiente de trabalho, é o ambiente da escola, eu posso fazer muito pelo Brasil, através do meu testemunho oral, da palavra de Deus. Mas a segunda coisa que nós podemos observar nesta passagem é que Deus nos dá a oportunidade de alcançar os que estão ao nosso alcance. Desculpe a redundância, ela é propositiva. É isso mesmo que nós queremos dizer. Porque na terceira frase do versículo 14, Paulo está dizendo, como ouvirão se não há quem pregue? Ora, eu estou na posição de poder pregar para alguém. Eu estou ao alcance do ouvido dele. Eu não preciso usar nem mesmo algum instrumento moderno de comunicação para falar. Então, é alguém que está ao meu alcance, está no raio da minha ação, está ao alcance da minha voz, da minha experiência pessoal de vida. É alguém que me vê nos olhos, é alguém com quem eu posso fazer um trabalho mais profundo, inclusive de discipulado, um evangelismo mais distendido. Gente que está ao alcance da minha voz. Mas no versículo 15, se nos reserva uma oportunidade para vislumbrar alguma coisa mais distante. Como pregarão se não forem enviados? Como já está escrito lá pelo profeta Isaías no capítulo 52, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Se de um lado nós podemos alcançar os que estão ao nosso alcance, nós podemos também alcançar os que não estão ao nosso alcance. Desconsidere ali 10, 14d, não tem, é o 10, 15 ali, saiu errado, é o versículo 15. Quando a gente participa de uma campanha missionária, quando a gente participa de uma conferência missionária e é instado a orar, a ir, a contribuir com a obra, nós de alguma forma estamos sendo enviados e enviando outrem. Eles não vão propriamente no nosso lugar, nós vamos por intermédio destes que estão servindo, porque precisam ser enviados para mais longe, precisam ser enviados àqueles que não estão ao alcance da minha voz, mas estarão ao alcance da voz daqueles que nós estamos enviando. Então a igreja pode fazer muito pelo Brasil. Aliás, é isso que nós temos feito nos últimos séculos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que neste ano completou 155 anos de ministério ininterrupto nas nossas terras, é uma igreja missionária. É uma igreja que faz missões. É uma igreja que faz missão desde antes de muitos outros grupamentos descobrirem missão. Não aceito, em hipótese alguma, aqueles que nos veem com olhos negativos, críticos, de que a nossa contribuição missionária é muito pequena, é muito pouca. Basta nós visitarmos a nossa própria história e percebemos que se nós estamos aqui, é porque missões têm sido feitas desde a metade do século XIX, porque muitos têm sido enviados às terras mais inóspitas. Na missão que Deus nos tem conferido em nível nacional, temos tido a oportunidade de visitar terras muito distantes e em algumas delas descobrir histórias fabulosas. A mão de Deus conduzindo servos e servas para situações tão difíceis, tão precárias, mas foram enviados, porque neste objetivo de pregar o Evangelho, nós não alcançamos apenas os que estão ao alcance da nossa voz, mas alcançamos até aqueles que serão alcançados pela voz dos outros, daqueles que nós enviarmos. E todos juntos vamos entoar este coro: quão formosos são os pés
dos que anunciam o Evangelho. Coisas boas aí nessa tradução é uma outra forma de falar boas novas. E boas novas nós sabemos, é o Evangelho de Jesus. Muito bem. O que podemos fazer pelo Brasil? Podemos ser luz nas trevas, devemos ser luz nas trevas. Vamos dar uma grande contribuição com isso. O nosso testemunho pessoal vai impactar a nossa geração. Mas temos que ir adiante. Nós precisamos pregar o Evangelho. Os lábios fechados não vão cumprir o dever e a missão de que fomos incumbidos. Mas quero que você venha comigo para uma terceira e última passagem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Timóteo, já mencionado, recebeu 2 missivas, e esta primeira, maior do que a segunda, datada também de um tempo anterior, apóstolo Paulo no auge do seu ministério, e as recomendações aqui contidas são vibrantes, e de repente nós nos deparamos com esta orientação paulina, que não é apenas para Timóteo, mas para todos nós, é um mandamento. Vamos ler juntos? 1 Timóteo 2, 1 a 3, todos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Meus queridos irmãos, se nós podemos fazer pelo Brasil muito, sendo luz nas trevas, pregando o Evangelho, nós também podemos fazer muito pelo Brasil, orando com determinação pela nossa pátria. Ouvindo esta palavra do Senhor, absorvendo-a e praticando no cotidiano da nossa vida devocional, quer no plano pessoal, doméstico, culto doméstico, quer na vida da comunidade, os encontros de oração. Só para você saber, todos os dias na nossa igreja tem encontro de oração. Boa parte deles acontecem aqui, muitos nas casas. Esta é uma igreja que ora, e ora muito. E nós não podemos nos furtar de inserir na nossa agenda de oração, orar pela nossa nação. E orar de uma maneira muito decidida, de uma maneira muito determinada, é isso que nós estamos falando. Porque o apóstolo Paulo diz assim, nós devemos orar por todos os homens. Ninguém vai ficar fora do nosso alvo de oração. Nós não vamos ser seletivos. Nós não vamos dizer assim, não, por esse grupo eu não oro, por aquele partido eu não oro de jeito nenhum, só se for contra, né? Aí tem essa questão. A gente ora até pelos inimigos, a gente ora até pelos que nos perseguem, não é verdade? Mas de uma maneira específica, Paulo recomenda que nós oremos pelas autoridades, nitidamente. Se ele coloca num balaio geral todos os homens, ele distingue em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós temos uma contribuição a dar à nossa nação dentro de 2 semanas, comparecendo às urnas para escolher quem vai ocupar a presidência da República a partir do ano vindouro. Mas nós temos um dever diário de orar por aquele que for investido dessa autoridade. Isso não nos tira o dever também de criticar, de observar os senões, de, inclusive, usar da própria lei, se for necessário, para impeachmentar alguém que esteja à frente. Isso vale para todas as instâncias eleitorais. Mas orar é nosso dever espiritual. Se os outros deveres são deveres cívicos, por que não dizer até patrióticos, assegurados pela Constituição Federativa, este dever é espiritual, é apresentado pela palavra de Deus, é muito mais grave do que as exigências constitucionais. Por isso, nós devemos orar pelas autoridades. Orar pelo prefeito municipal, pelo governador do estado, pelo presidente da República, pelos legisladores, na Câmara, na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, orar por aqueles que estão no Judiciário, orar pelas tantas instâncias da nossa nação,
é nosso dever orar pelas autoridades. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e por isso o nosso tópico é orar com determinação, é que o apóstolo Paulo alinhava uma série de expressões para nos conclamar a fazer isso como algo muito sério, algo de altíssima responsabilidade. Não é algo que a gente faz assim por livre recreação, não tinha o que fazer, fui orar pelas autoridades. É orar com empenho, empenhadamente. Se não, vejamos, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Aqui Paulo está usando um termo que dá a ideia de súplica intensa. Não é uma oração assim, meio de repente que a gente faz. A expressão usada pelo apóstolo Paulo é o termo deseis, quer dizer uma súplica muito intensa, é uma coisa que mexe com as nossas entranhas. O Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane, ele orava intensamente, a ponto de derramar suor e sangue. É alguma coisa muito, muito intensa. Mas logo depois Paulo vai dizer prática de súplicas e orações. Aqui a expressão que Paulo usa, orações em geral. Você não tem um momento específico de orar só por esse tema, oração no sentido geral. Mas logo depois diz intercessões. Interceder é se colocar na posição de, para pedir como se fosse para nós. É isso que a gente faz. O intercessor é aquele que diz, olha, é como se eu estivesse pedindo para mim. Eu sou um intercessor. Eu uso da minha bagagem, da minha experiência, eu uso da minha titulação, eu uso do meu know-how, eu uso do meu currículo para pedir, atende àquela pessoa. O intercessor se coloca nessa posição. Veja que interessante, a gente chegar diante do trono da graça de Deus e dizer assim, olha, eu estou em favor de fulano. Pode uma coisa dessa? A que ponto eu cheguei? Estou orando até por determinada pessoa, por determinada autoridade. Ser um intercessor. Mas nunca esquecendo de, em meio à súplica intensa, as orações em geral, a intercessão, dar graças a Deus. Não esquecendo da gratidão. Tá? A gente pede tanto, Deus atende muito mais, porque Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As nossas orações não podem omitir a gratidão. Vejam bem, meus irmãos, nós podemos fazer muito pelo nosso país, neste particular, orando mais pelo Brasil. Não sendo uma oraçãozinha rápida que a gente faz, Deus abençoe o Brasil, amém. Não lembra nem de dizer em nome de Jesus. Eu acho que se nós intensificarmos as nossas orações nessas próximas 2 semanas, nós estaremos dando uma contribuição ao nosso país como nunca demos na história do mesmo. E orar com um propósito, que é muito importante. E aqui a gente caminha para o final. Porque a segunda parte do versículo 2 vai dizer que o propósito de orarmos pelas autoridades com tanto empenho é para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Há 4 coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, Paulo fala sobre vida tranquila. A palavra que o apóstolo Paulo usa na língua grega para tranquilo é emeros, que quer dizer uma vida em paz, uma vida pacífica, livre das inquietudes externas. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a gente, quando ora, e ora nesse espírito, com esse propósito, nós vamos ter as nossas fronteiras asseguradas. Vejam que é muito triste a gente todos os dias receber as notícias das guerras que acontecem nesse mundo afora, de fronteiras que estão sendo aviltadas lá no Oriente Médio, de segmentos que praticam o terrorismo à luz do dia, diante das câmeras, elas fazem questão de filmar e enviar para o mundo inteiro. Lá não existe esta liberdade das inquietudes externas.
está tudo devassado, está tudo arrebentado. Se nós nos pusermos em oração pelo Brasil, nós vamos ficar livres das inquietudes externas. Mas o apóstolo Paulo diz, vamos orar com o propósito de vida tranquila e mansa. E a expressão mansa na língua grega, exuma, quer dizer uma vida, de um lado, livre das inquietudes externas, de outro, livre das perturbações internas. Se nós vamos ficar livres das ameaças que vêm de fora, a gente precisa cuidar com as ameaças de dentro. Às vezes a confusão é dentro, né? Somos um país tido como não beligerante, um país cordato, né? Um país amigo, gentil, mas só a gente para saber mesmo, né? Para saber como é que nós convivemos uns com os outros. A nossa oração tem que ter esse propósito. Deus, que as nossas fronteiras estejam seguras, mas que o ambiente interno seja manso. As coisas se decidam com mansidão. As coisas tomem um rumo com a tranquilidade necessária. Mas há mais duas coisas ainda que são colocadas aqui como propositais. Paulo diz, temos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. De um lado, a espiritualidade. A palavra piedade, eusebeia, quer dizer justamente o cultivo das coisas espirituais. Sejamos plenos da presença de Deus. Se Deus encher os nossos corações, se Deus encher o coração da nossa nação, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de elevação do PIB, diminuição da inflação, a balança comercial acertada. Porque as nações que já alcançaram tudo isso, mas ainda não têm a piedade, não têm a espiritualidade, não são plenos da presença de Deus, são tão infelizes quanto aqueles que desgraçadamente ainda têm lutas na área financeira e econômica. E por fim Paulo vai dizer, respeito, a respeitabilidade. Espiritualidade, plenos da presença de Deus. Respeitabilidade, plenos de interesse pelo nosso próximo. Respeitar um ao outro, respeitar as individualidades, respeitar as diferenças, respeitar os pensamentos divergentes, respeitar para saber conviver bem. Sim, talvez nessa lide de intercessão, nessa lide de oração pelo país, nós possamos fazer tão bem para a nossa gente, quanto fazer com a pregação do Evangelho, quanto fazer com o nosso testemunho pessoal. Você vai avaliando as propostas dos partidos, as propostas dos candidatos, vai analisando para onde vai direcionar o seu voto, vai lembrando onde é que você vota, vai lavando a mão para não dar problema na fila, lá na hora de mostrar o seu dedinho para votar. Mas a sua contribuição, você sabe, é muito maior do que isso. A sua contribuição passa por tudo isso que nós dissemos. E nós rogamos a Deus que Ele abençoe realmente o nosso país a partir da nossa mais absoluta contribuição. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, vamos cantar para encerrar o nosso culto, o hino indicado, firme nas promessas. O Senhor fez promessas e nós estamos alinhavados com elas, estamos firmados nelas. 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar.
mesmo em tempestade vou sem vacilo, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Queremos orar a Deus pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão postos em condição de mando e cujo poder pode ser usado para o bem ou para o mal. A tua misericórdia esteja sobre o teu povo, para que o bem prevaleça, para que o mal seja denunciado, para que a verdade, a justiça possam campear no nosso meio. Nós pedimos, ó Pai, por estas eleições que se avizinham, pelo processo ainda a transcorrer até o final, que possamos ver a ordem, a decência, o respeito, a verdade prevalecer no nosso meio. Dá-nos paz. E dá-nos como igreja do Senhor contribuir com este país, por intermédio da intercessão, por intermédio da vida pessoal, daquilo que somos em Cristo Jesus, fazendo a diferença nesse mundo tenebroso, e não nos omitindo de pregar o teu santo evangelho como igreja missionária que somos. Nós assim te suplicamos, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito, repouse sobre vós, com todo o Brasil, hoje e para sempre. Amém. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos nos saudar na paz de Cristo, mas vamos para o salão social também. Temos um lanche gostoso, todos são gentilmente convidados. Vamos estreitar os nossos laços de comunhão. Boa semana a todos.